Pessoal, vou começar o vídeo de hoje saindo um pouco da nossa defensiva, porque a gente tem que parar de ficar tentando mostrar que a justiça não é de esquerda e que não está existindo nenhuma perseguição para quem é de direita, e começar a mostrar, partir para o ataque e começar a mostrar que a justiça ela é de direita, e sempre foi, não é pouca não. Eu sempre disse aqui, para quem me acompanha há mais tempo sabe, que eu tenho dito aqui que todas essas investigações que estão punindo os golpistas e que vai prender o Bolsonaro só está acontecendo porque os ministros, os poderosos, viram a sua família correndo risco, se viram correndo risco de vida. Alexandre de Moraes não está fazendo nada disso por mim, por você que discorda do Bolsonaro, porque eu tenho certeza absoluta que o Alexandre de Moraes votou no Bolsonaro em 2018. Você tem certeza disso, tá? Agora, o que o Alexandre de Moraes percebeu é que ele estava correndo risco de vida, que a família dele estava correndo risco de vida, os outros ministros do STF também, tá? O Barroso, o Carmen Lúcia, vocês viram aí os ataques que eles estavam sofrendo. A Dona Globo estava correndo risco de ser fechada. Tá? Então não pense que a Rede Globo resolveu mostrar ali os atos golpistas e toda a trama golpista do Bolsonaro porque a Globo está preocupada com democracia. Coisa nenhuma. Tá? A Globo estava preocupada com um deles. Recentemente a Globo anunciou aí a contratação do André Valadão. Por quê? Porque a Globo está querendo de volta os seus telespectadores evangélicos, está querendo se reaproximar dos evangélicos, inclusive os golpistas. Porque se tem evangélico hoje admirando o André Valadão e vai assistir a Globo por causa do André Valadão, é evangélico golpista. Né? Mas voltando aqui, ó, eu queria lhes apresentar esse ministro aqui, que foi sorteado como o relator do caso das joias do Bolsonaro, e ele deu um parecer favorável para o Bolsonaro, mostrando que a justiça brasileira ela é de direita. Por quê? Porque quando foi na época do Lula, do presidente Lula, que estava no olho do furacão ali da Lava Jato, o Tribunal de Contas da União solicitou que os presentes recebidos pelos ex-presidentes que fossem devolvidos, solicitou a devolução dos presentes. E isso acontece, gente, porque a intenção do tribunal era desgastar mais ainda a imagem do presidente Lula. Porque muitas pessoas que estão assistindo o noticiário e se deparam com essa notícia de que o Tribunal de Contas da União está pedindo para o Lula devolver presentes, que até então a população nem sabia que estavam com o presidente, eles vão pensar o quê? Que foram presentes roubados. Já que o Lula está ali sendo investigado, acusado de corrupção, propina, desvio de dinheiro, aí vem o tribunal e fala, devolve aí os presentes que você tinha. Gente, a gente sabe que a maior parte da população não vai ter noção do que isso está realmente significando. Os presentes não foram roubados, eles estavam registrados, tá? Todos os presentes estavam registrados. Não é à toa que quando o Tribunal de Contas da União solicitou de volta, ela tinha a lista dos pertences, dos presentes que deveriam ser devolvidos, e os presentes eles não tinham problema nenhum em ficar armazenados com os presidentes. Tanto é que não era só o Lula que havia guardado alguns presentes. O problema estava sempre em vender o presente. Vender que sempre foi o problema. E Bolsonaro vendeu. O advogado dele precisou ir até os Estados Unidos, recomprar da joalheria para botar lá de volta. Né? Tem nota fiscal com a assinatura dele e o escambau. Inclusive, houve um presente, um relógio da marca Patek Philippe, que a Polícia Federal só descobriu que o Bolsonaro roubou porque estava investigando o celular do Mauro Cid e descobriu lá nas mensagens. Então, são duas coisas extremamente diferentes, Bolsonaro e o presidente Lula. O presidente Lula guardou os presentes, não escondeu do Estado, o Estado brasileiro sabia da existência desses presentes e que eles estavam guardados. E quando foram solicitados, eles foram devolvidos. No caso do Bolsonaro, ele não só não declarou para o Estado a existência de alguns desses presentes, como ele vendeu. Ele vendeu. E aí, olha só que ironia. O Tribunal de Contas da União pede para o Lula devolver, desgasta ainda mais a imagem dele durante aquele momento. Aí quando chega o Bolsonaro, ele fala o quê? Pode ficar. Tribunal de Contas da União decide que presentes pessoais recebidos por presidentes não são patrimônio público. Gente, isso daqui é o tribunal dizendo assim, o presidente, a partir de agora, pode receber propina, independentemente de qual seja o presidente, tá? Sabe por quê? Existe uma lei
que estabelece um limite de valor que um presidente pode ter de presente. Porque se não houver limite para isso, um presidente pode, por exemplo, vender uma estatal, como aconteceu no caso do Bolsonaro, que há suspeitas de que isso tenha sido efetivado durante o governo dele, de vender uma estatal por um valor muito abaixo do valor de mercado, e o presidente receber por fora presentes valiosíssimos. E esses presentes por fora pode ser propina para que o presidente venda uma estatal que não é dele, é do povo brasileiro, abaixo do valor de mercado. Então, quando o tribunal, gente, um tribunal decide uma parada dessa aqui, ele está dizendo assim, ó, a partir de agora, se o presidente quiser vender a Petrobras, vamos pegar um exemplo assim, vender a Petrobras por R$200, ele vende a R$200 e se por acaso ele receber 50 milhões de reais em joias por fora, o patrimônio é dele, não é público não. É o que o tribunal está dizendo aqui. É o que o tribunal está dizendo. Isso tudo para poder proteger o Bolsonaro agora. Isso aí sim é uma justiça parcial. Porque o mesmo tribunal que solicitou que Lula devolvesse os presentes no momento de maior fragilidade política dele, agora está decidindo que os presentes podem ficar com os ex-presidentes para tentar livrar a barra do Bolsonaro. O próprio tribunal tomando duas decisões divergentes, completamente divergentes. Não são interpretações próximas, não. São completamente divergentes. 2016, devolve. 2025, pode ficar. Entendeu? Isso aqui tem que ser escancarado. E quem é o relator dessa sem-vergonhice aqui? É o ministro Augusto Nardes. E esse ministro, vale lembrar que ele foi o responsável por rejeitar as contas do governo Dilma, que resultou no impeachment dela. Contas essas que só foram rejeitadas durante o governo da Dilma, porque todos os outros governos, inclusive os que vieram depois, fizeram a mesma coisa e que logo depois deixaram de ser crime. E logo depois não, né? Nunca foi crime. Todos os governos cometeram. Todos cometeram a tal pedalada. Todos os governos. Tanto antes quanto depois. Mas somente a Dilma foi penalizada por esse ministro. E que não por coincidência, também é um ministro golpista. Ministro do Tribunal de Contas da União, que enviou áudio com insinuação golpista, relatará caso das joias de Bolsonaro. Relatou e o resultado a gente já tá vendo aí.